A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo para o coração de Deus. Olá, irmão, minha irmã, amigo, amiga. É uma alegria poder falar com você nessa escola de oração. Agradeço muito ao pastor Cláudio Honor, que num certo dia nos procurou para uma conversa sobre essa ideia que Deus tinha colocado no coração dele. E num cafezinho, como sempre fazemos, ele nos mostrou o projeto e a gente então inicia, essa busca de espiritualidade boa através da oração, através do processo de intimidade com Deus, por meio dessa bênção que é poder falar com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Hoje eu quero começar dando algumas palavras introdutórias sobre a oração, porque nós vamos, na caminhada, na jornada que iremos fazer, encontrar em Lucas, especialmente no Evangelho de Lucas, 3 parábolas contadas por Jesus sobre oração. A primeira é a parábola do amigo importuno, está lá em Lucas capítulo 11. A segunda, do juiz iníquo, em Lucas capítulo 18. E a parábola do fariseu e do publicano, também em Lucas capítulo 18. E nessas parábolas que nós iremos ver à medida que a gente caminha com as aulas, nós iremos perceber que não há uma apresentação da parte de Jesus sobre uma estrutura, uma forma sobre oração. Isso acontece de maneira especial na conhecida oração do Pai Nosso. Mas nessas 3 parábolas ele vai nos apresentar princípios, verdades e exortações que nos orientam sobre a prática da oração. Então Jesus ele usa essas parábolas para que pelas próprias parábolas nós usemos da nossa imaginação para que a gente entre nesse mistério que envolve o relacionamento de Deus com o seu povo. À medida que Jesus ele vai lançando luz sobre nossas mentes, sobre o nosso coração, também irão surgir novas perguntas, dúvidas que nos ajudarão a crescer, a amadurecer, mesmo com as nossas ansiedades, mesmo diante das nossas angústias que sempre estão nos acompanhando no dia a dia da nossa vida. O reformador John Calvino, ele disse que reconhece essas ansiedades e angústias que a gente passa e que sempre elas nos acompanham, essas perturbações, ele chama assim, que envolve a prática, inclusive, da oração. E ele vai esboçar isso através de um pensamento que diz assim: não insisto com a mente tão desengajada que não sinta as perturbações da ansiedade. Ao contrário, o fervor da oração é inflamado pela ansiedade. E ele continua dizendo para nós: assim, vemos que os santos servos de Deus sofrem grande angústia, para não dizer solicitude, quando fazem subir ao Senhor a voz do queixume a partir do abismo profundo e das mandíbulas da morte. Quando a gente, por exemplo, lê os Salmos, nós percebemos que em muitos deles há essa face da angústia que leva o ser humano exatamente na busca de Deus, na busca do divino, como é o nosso caso. Nós buscamos o nosso Deus. Até o próprio Calvino, também falando sobre isso, ele nos diz que nós devemos não deixar que a nossa mente fique dispersa por qualquer necessidade humana ou desse mundo e que a angústia não nos deixe cair no abismo da descrença ou da perca de fé. Então, irmãos, as parábolas irão nos ajudar a alcançar novas percepções. Elas nos ajudarão a compreender as mesmas verdades por ângulos sempre renovados. Por isso, nessa escola de oração,
nós não iremos querer colocar um ensino sobre oração dentro de uma caixinha. Até porque isso iria diminuir o significado, isso iria diminuir a abrangência da oração. As parábolas que a gente irá estudar sobre oração devem e precisam despertar a nossa imaginação. E sabe qual o livro na Bíblia Sagrada que fala muito sobre oração? É o livro dos Salmos. Eles nos ajudam, os Salmos nos ajudam exatamente nessa caminhada da imaginação. E à medida que a gente vai lendo eles, nós vamos compreendendo a linguagem, os motivos, as formas de oração no saltério, nós vamos vendo as riquezas, as variedades, a abrangência, e nós descobriremos que a oração, ela não cabe num manual, por exemplo, de 10 passos de como orar. Não dá para fazer isso. No livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, escrito pelo pastor Tim Keller, ele nos diz o seguinte, que a oração é a maneira de conhecermos a Deus. É o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na nossa vida. Então, conhecer a Deus é esse mistério insondável. E isso, com certeza, desperta nossa curiosidade em saber quem Ele é. E nos leva, então, a um lugar, a um ambiente de intimidade, de maneira muito pessoal. Eu termino essa parte introdutória da nossa aula sobre oração, falando sobre essa porta de entrada à oração, que é a oração do Pai Nosso. Eu não quero naturalmente aqui falar de tudo dentro da oração, mas eu quero abordar algo que com certeza irá chamar a sua atenção. Porque na introdução à primeira parábola que nós iremos ver depois, nós encontramos os discípulos fazendo um pedido a Jesus. Lá no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, os discípulos dizem assim a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o único pedido que os discípulos fazem a Jesus registrado nos evangelhos sobre oração. Eles não pedem a Jesus que os ensinem a pregar, que os ensinem a curar, aconselhar, evangelizar, enfim. Eles percebem que as pregações e tudo o que Jesus realizava era fruto exatamente desse relacionamento que ele mesmo, Jesus, tinha com o seu Pai. Eles viam Jesus se retirando frequentemente para orar. E tudo que Jesus fazia trazia ou envolvia essa vida de oração. Jesus então responde a eles de duas formas sobre ensina-nos a orar. A primeira é um modelo de oração, que é exatamente a oração do Pai Nosso. E aqui o próprio Jesus oferece a seus discípulos uma estrutura básica, podemos chamar assim, teológica, a prática dessa oração. E a segunda coisa que ele vai oferecer é que essas parábolas, onde ele vai nos contar, a ajudar a entender as verdades sobre a oração, é exatamente o que ele vai construir e que a gente vai poder ver um pouco mais à frente. Nessa segunda parte, inclusive, nós iremos ver em outros encontros esse ensino mais profundo sobre as nossas necessidades e como Jesus vai respondendo a cada uma delas. Mas hoje aqui eu quero conversar com vocês a oração que Jesus nos ensinou, terminando a nossa palavra. Porque os seus discípulos de Jesus, pediram que primeiramente ele os ensinasse a orar. A gente vai percebendo que à medida que caminhamos nesses encontros, as orações de Jesus e a sua prática vai ter como estrutura básica, inclusive das orações lá nas parábolas, o Pai Nosso. E você verá isso, não fique preocupado em saber agora o que é que ele vai querer dizer nas outras orações, mas veja uma coisa, em primeiro lugar, nós vamos falar, ou ele fala sobre a oração em si. A resposta de Jesus ao pedido dos discípulos
é uma oração que ele ensina com apenas 40 palavras. E nós precisamos perguntar o seguinte: por que a oração que Jesus nos ensinou não é a oração que a gente ora? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Porque a estrutura da oração do Pai Nosso não é a estrutura que fundamenta as nossas orações. Em Lucas capítulo 11, do verso 2 ao 4, quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, Jesus diz assim para eles, preste bem atenção, diz assim: quando vocês orarem, digam: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Em verso 4 ele diz: perdoa a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Já comparou então as nossas orações, seja no quarto, seja num culto público, seja num grupo pequeno da igreja? Já percebeu que essa não é a estrutura das orações que a gente usa? É estranho perceber que essas palavras ficam em algum outro lugar no nosso ensino, menos nas nossas orações. Talvez você esteja pensando: então, pastor, a gente vai citá-las toda vez como uma espécie de reza, uma espécie de mantra? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui para você da estrutura. Você verá posteriormente que as orações de Jesus, todas elas possuem essa estrutura, como também as parábolas sobre oração que ele nos contou, aliás. Todas elas, todas as orações que Jesus ensinou vão nos levar à estrutura da oração do Pai Nosso. Então, a oração que ele nos ensinou começa, inclusive, com Deus. Não começa falando da gente. Fala do nome de Deus, fala do reino de Deus e fala da vontade de Deus. É a agenda de Deus e não a nossa que está em primeiro lugar na oração do Pai Nosso. Só depois ele segue a agenda do seu povo. Ele fala do pão nosso, ele fala das nossas dívidas, ele fala das nossas tentações. Os pronomes deixam isso claro quando ele fala teu, tua, nosso, nossas. Será que as nossas orações têm essa estrutura? Geralmente os pronomes eu, geralmente o pronome meu tem a primazia em nossas orações, mais do que teu, mais do que tua, mais do que nossos e nossas. Geralmente as reuniões de orações começam com alguém perguntando o seguinte: alguém tem algum pedido? Não é assim que começa? É raro em alguns lugares iniciarmos pedindo que o reino de Deus venha. É raro a gente iniciar ou ter nos nossos encontros de oração que a sua vontade seja feita, que o nome de Deus seja santificado, que tudo que a gente faz, o nome dele tenha a primazia. É possível que alguém peça pelo pão de cada dia, mas geralmente as pessoas pedem pelo seu próprio pão e não pelo nosso pão. Oramos para que Deus perdoe o meu pecado, mas necessariamente a gente não ora para que o Senhor nos perdoe ou perdoe a todos nós. A gente geralmente pede, a gente não pede para aqueles que nos têm ofendido, geralmente a gente tem até vergonha de orar para que a gente não caia em tentação. Afinal de contas, falar de tentação é algo muito delicado, constrangedor para muitos de nós. Lá em Mateus, no ensino de Jesus sobre a oração, e a gente já vai concluindo aqui, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, Jesus, ele nos orienta a não agirmos como os gentios que não conhecem a Deus e acham que pela sua experiência religiosa, pelo poder da oratória, isso é, falando muitas palavras, é que as suas orações serão ouvidas pelas suas muitas repetições. Jesus diz que o nosso Deus a quem oramos é o nosso Pai. E Ele sabe de nossas necessidades antes mesmo que venhamos a pedi-las. Inclusive, ele volta a esse tema no capítulo 6, lá dos versos 25 ao verso 34, quando Jesus orienta seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades básicas da vida, como vestir, como comer, como beber.
E a razão disso está lá no verso 8 do capítulo 6 de Mateus, quando ele diz: o vosso Pai já sabe que tendes necessidades antes mesmo que você peça. Ele disse para não andarmos inquietos com questões de como iremos nos vestir, ou o que iremos beber ou comer. E ele disse: os gentios é que andam com essas angústias no coração. E ele arremata dizendo, lá do verso 31 a 33 do capítulo 6 de Mateus: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas preocupações quanto a comer, beber, vestir, são coisas do dia a dia. E ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor sempre nos dará isso. Mas eles deviam realmente se preocupar, como também é o nosso convite hoje. Deve ser a nossa preocupação. Nós devemos nos ocupar com o reino de Deus, com a sua justiça. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês forem orar, não fiquem preocupados com essas necessidades básicas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Busquem o reino de Deus, a sua justiça. Porém, o que é que a gente faz? A gente faz exatamente o contrário. Oramos o que Jesus disse que nós não precisaríamos ou não precisamos orar, e não oramos pelo que Ele disse que deveríamos orar. Isso é estranho. Se não aprendermos a orar com Jesus, com quem nós iremos aprender, meu irmão e minha irmã? Quando oramos pela sua justiça, quando oramos pelo seu reino, oramos também pelas coisas necessárias a nós e aos que estão ao nosso redor. Faça aqui uma observação para que você, nesse primeiro encontro, nessa aula com a gente aqui, você não me entenda mal. Perceba. Não é errado orar pelas necessidades básicas da vida. Não é isso que eu estou dizendo a você. Podemos orar pelas necessidades da família, e nós iremos, inclusive, ver sobre isso, necessidades básicas. O que eu quero dizer a você, que você entenda nessa nossa reflexão hoje, é sobre oração, é reconhecer que a estrutura básica apresentada por Jesus na oração do Pai Nosso é que falta em nossas práticas de oração. Mesmo quando oramos por necessidades pessoais, a estrutura apresentada na oração de Jesus precisa ser olhada, vista, observada e considerada. O Deus a quem dirigimos nossas orações é nosso Pai, e Ele conhece as nossas necessidades, mesmo antes que a gente fale. Oremos sempre, em primeiro lugar, para que o reino dele, para que o reino de Deus se manifeste em nós e também se manifeste entre nós, com justiça, com poder, que seja feita a vontade dele aqui na terra como é feita nos céus. As parábolas de Jesus escritas em Lucas, que a gente vai olhar em seguida, vão nos ajudar a entender melhor o Deus a quem nós oramos, irá nos ajudar a perceber a natureza da oração em si. E eu quero convidar você a vir nessa jornada. Que o Senhor visite o nosso coração. Que o Senhor seja adorado e engrandecido, que Ele possa ser revelado a nós, que o reino dEle seja estabelecido. Essa é a nossa oração hoje, esse é o nosso clamor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. A chave é a oração.